Queridos irmãos, queridas irmãs, na presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a oportunidade. Divino Mestre e Senhor, que seja a sua presença em nós, a nos inspirar, a nos proteger, a nos conduzir e a nos amparar em todos os instantes para a retransmissão da sua palavra, que nos façamos receptivos e que nós, na condição de aprendizes eternos da vossa boa nova, saibamos aproveitar o momento, vibrando em uníssono para a humanidade, e que assim seja. Queridos irmãos, quando nós observamos a questão 172 do Livro dos Espíritos, com muita atenção, nós percebemos algumas questões que são claras à luz da evolução. Nós viemos a este planeta de outras esferas. Nós aqui estamos, por aqui passamos. A bem da verdade, disso tudo aqui precisamos. Provas e expiações ainda, mas daqui não somos. Essa é a grande mensagem dessa questão 172. Para que nós descubramos cidadãos do universo, caminhando de encarnação em encarnação, nas asas da evolução, demandando a nossa perfeita libertação espiritual. Por que viemos parar numa senda como esta, tão bonita, em um sistema ainda que tão pequenininho, colocado na periferia da galáxia? É porque nós produzimos esse conjunto de necessidades que o planeta, logicamente, abriga. Ele é a escola apropriada. Dependendo do ponto de vista, ele é também um hospital. Mas como tanto no hospital quanto na escola, nós somos sempre convidados a aprender em condições diferentes, talvez até em uma dinâmica modificada, mas sempre convidados a aprender, nosso planeta aqui será sempre considerado como escola de provas e expiações. Mais ou menos 3.000 anos atrás, 1000 anos antes de Jesus, em análise rápida pelo tempo que nós temos, percebemos que havia uma grande quantidade de espíritos aqui na Terra, extremamente rebeldes e ignorantes da lei. Naturalmente que esses espíritos não haviam sido formados aqui, eram provenientes de outras esferas e se comprometeram com as provas e expiações que o planeta abriga. E eles manifestaram as suas mazelas morais e os seus conflitos de tal maneira que ficou registrado na história um comportamento extremamente grosseiro entre os hebreus. Haja vista que a grande primeira conquista veio por Abraão 1800 anos antes de Jesus. Abraão lançou as bases daquilo que seria a primeira revelação na época de Moisés, mais ou menos 500 anos depois, e 1.300 anos antes de Jesus. Como é que esse povo que estava sendo preparado para a primeira revelação estava se comportando? Quando nós olhamos para a grosseria de um comportamento excessivamente e mesmo eminentemente telúrico, nós compreendemos as dificuldades que o representante personalizado na figura de Moisés haveria de enfrentar. O que Abraão fez foi lançar a ideia de monoteísmo. Isso, se vos parece agora algo demasiadamente simples, essa civilização tem mais ou menos 13.000 anos de idade. Mais ou menos isso. Nós podemos especular para que seja talvez um pouco menos, mas é em torno disso. Curiosamente, a cidade de Jericó, que significa local dos perfumes, é considerada a cidade mais antiga da civilização atual. O que é que nós fizemos durante tantos milhares de anos antes da chegada de Abraão, que ia falar de monoteísmo? Nós naturalmente que vivemos no mais recrudescente animismo. Aqui, animismo quer dizer contato com a terra, apenas superando as aparentes vicissitudes do meio, lidando com a agressividade de outras espécies, enfim, procurando superar apenas as hostilidades que estavam ao nosso derredor. E vivíamos para a satisfação de necessidades básicas, no contato direto com a terra, experimentando pura e simplesmente a satisfação dos nossos sentidos, os mais básicos. Por que é que nós vivemos alguns milhares de anos assim, nós mesmos? Porque era o nosso perfil didático evolutivo da época. E naturalmente que depois de certo tempo descambou um povo que vinha de animismo recrudescente para um politeísmo idólatra. O povo então começou a desenhar as primeiras noções do que fosse divindade.
Para eles, os fenômenos da natureza, considerados muito poderosos, que eles não poderiam controlar, não poderiam direcionar e comumente sofriam seus efeitos, eram seus deuses. Natural que eles cultuassem o Deus Sol, cultuassem o Deus Trovão, o Deus Fogo e assim sucessivamente. E para materializar, ou seja, criar os símbolos necessários para idolatrar, vieram as figuras. Depois nós ficamos conhecendo entre os hebreus ainda mantida a idolatria de bezerros de ouro ou outras formas duramente condenadas pelo Deus de Moisés, o Jeová. Mas essa herança atávica era o produto do recrudescimento de milhares de anos ligados à terra. Então, um povo idólatra, politeísta, viciado, perturbado e ignorante estava ao redor de Abraão, que veio então dizer para eles resumidamente o seguinte: na realidade, não são vários deuses, estes deuses que cultuais são efeitos de um Deus só. Ainda que na ideia de Abraão precisasse esse Deus ser o Jeová, que exclui uns e privilegia outros, que muda de humor constantemente, se encoleriza, que destrói exércitos e assim sucessivamente, já nos proporcionou, eu digo nos porque nos beneficiou a todos em humanidade, com a ideia de um só Deus. Essa ideia de monoteísmo, que é o monoteísmo hebraico, foi extremamente importante para que nós conseguíssemos receber no século XIX o Espiritismo, como vamos ver nesse pouco tempo que nós temos. Porque a ideia de um Deus só preparava a humanidade, muito entregue a tantos milênios, às grosserias telúricas de uma vida eminentemente sensorial, para a suprema graça que viria na figura sublime de nosso Senhor Jesus Cristo na segunda revelação. Mas ainda na personalidade de Moisés, nós encontramos o ser preparado por Deus, e como nós agora podemos apreciar, muito preparado para lidar com o seu povo de então. Aquele povo não estava preparado para a pura pureza da lei, ainda haveriam de se passar séculos e séculos. Moisés não era um profeta de personalidade fraca, um junco oscilando ao vento, era um homem enérgico, um mentalista, uma espécie de mago mentalista muito poderoso, porque estava preparado para produzir efeitos materiais, esses sim, capazes de sensibilizar aquele povo de então. Moisés tinha uma personalidade ferrenha, era inflexível nas suas decisões e se fazia respeitado entre os seus. Moisés encontrou uma espécie de cultura recrudescente que punia excessivamente a mulher, que promovia a matança baseada em vingança, a destruição de povos considerados inimigos e, afinal de contas, o desrespeito à vida humana em todas as suas expressões da época. Moisés viu que precisava não somente retransmitir a vontade de Deus, mas precisava ele também ser legislador. Não somente líder religioso, não somente profeta, mas promulgador de leis. Nós comumente nos referimos à lei mosaica apreciando o decálogo, que não são 10 leis, são 10 interpretações ou ramificações da lei de Deus, assim reveladas para atingir os seus propósitos de primeira revelação naquela época. Elas são quase todas baseadas em negação, em proibição, 2 de caráter positivo somente: não matar, não roubar, não adulterar, apenas honrar pai e mãe para viver bem e muito tempo na terra, respeitar o sábado, e praticamente todas elas para regular o comportamento de um povo que, a rigor, não estava acostumado a frear as suas predisposições, as mais, vamos dizer assim, viciadas e perturbadoras. Era um povo de hábitos grosseiros, era um povo perturbado, era um povo acostumado ao revide, a reações animais, agressivas, violentas. Nós nos lembramos do decálogo, porque o decálogo é da metafísica. O decálogo tem a ver com a lei de Deus, que é uma só. Mas Moisés se viu obrigado a promulgar leis, e ele legislou mais outras 613 leis. Então as leis dos hebreus são 623, 613 leis legisladas por Moisés, para regular comportamentos e tentar administrar uma noção possível de justiça.
e 10 leis, 5 recebidas em cada tabuleta, a esquerda e a direita de seus braços, para poder manifestar a vontade de Deus e materializar a primeira revelação. Será possível que Deus tenha 10 leis? Será possível que Deus tenha que ficar criando leis para regular o comportamento do seu povo? O que Moisés recebeu foram 10 interpretações possíveis, 10 mandamentos, ou seja, coisas que nós temos que fazer, coisas que nos mandam fazer. Daí o mosaísmo ser dogmático, cheio de regras que têm que ser cumpridas, de ritualísticas que eles julgam apropriadas, e nós, é lógico, respeitamos a interpretação de todos e a vida de cada povo em cada época. Mas nós lembramos que Deus não pode ter mais de uma lei, porque Ele é Deus. O que Deus faz, meus irmãos, é uma coisa só. De toda a eternidade para toda a eternidade, uma coisa só. O que Deus faz? Ele mesmo. O mundo não foi criado por Deus, como nós dizemos. Porque se nós dizemos que o mundo foi criado por Deus, nós dizemos o seguinte: Deus criou o mundo e está lá, transcendente, distante, longínquo. E nós fomos lançados no mundo criado por Deus, aqui embaixo, distantes do Pai e de alguma forma desligados dele. O mundo foi criado de Deus. O mundo vem de Deus e é sustentado por Deus, e é vivamente presente no mundo. A diferença não está na presença ou possível ausência de Deus no mundo. Deus é imanente, vivamente presente. O problema está no livre-arbítrio humano, que pode interpretar Deus como sendo distante e passar a agir em conformidade com esta decisão ou esta visão da vida. Se Deus só faz Ele mesmo, tudo que Deus faz é absolutamente perfeito. Muito bem, Deus estabeleceu uma lei. Esta lei é absolutamente perfeita, como é perfeito o Pai que está nos céus. Que lei é esta? É o amor. O amor é a lei de Deus, é portanto a única. Se porventura esta lei não pôde ser expressa por Moisés, é porque não havia receptividade nos ouvidos de então, e Moisés não somente não seria ouvido, como também não seria mais respeitado. O povo era semi-selvagem, a lei tinha que ser retransmitida de maneira semi-material. Então ela foi didaticamente apropriada ao povo de então. Não cabem críticas negativas à maneira com que ela foi expressa naquela época. Nós mesmos, muito provavelmente, estávamos entre os hebreus, também entre os povos pagãos, os bárbaros, não importa a nossa realidade de então. E nós estávamos participando direta ou indiretamente destes acontecimentos, porque havíamos nós também de aprender. Ninguém completa uma maratona sem dar o primeiro passo. Ninguém pode entrar no meio da viagem para frente, não seria uma corrida válida, e nós ficaríamos sem toda a experiência da primeira metade. Como Deus sabe das nossas necessidades espirituais e desenha para nós o que nós mais necessitamos, para a nossa ascensão, que não é mais do que o retorno ao seio do Pai, tudo que foi desenhado por nós foi apropriado para o nosso aprendizado. Então Moisés regulou o comportamento de um povo grosseiro e retransmitiu a lei de Deus em 10 ramificações possíveis. Só para dar um exemplo de como essas coisas funcionaram, eu vou citar uma lei do Decálogo e vou citar uma dessas 613 leis, as duas que os senhores conhecem muito bem. O que está lá no mandamento, na lei original? Honrar pai e mãe. No imperativo é honrai pai e mãe. Este é o mandamento. É fácil nós entendermos que é algo que está na metafísica e que tem da mística do Pai. Porque basta que nós nos perguntemos: honrar pai e mãe era importante na época de Moisés? Era. Na época de Jesus, era importante honrar pai e mãe? Era tão importante que Jesus tornou a citar esse mandamento para o jovem rico. Porque o jovem rico queria saber que mandamentos eu tenho que cumprir para alcançar a vida eterna. Um dos que Jesus citou para ele era este: honrarás a teu pai e a tua mãe. Hoje, em 2020, em pleno esplendor da nova era, entrando na regeneração, em franco processo de transição, ou seja, reavaliação da nossa conduta, solidificação dos nossos padrões psicológicos à luz da consciência profunda. Honrar pai e mãe é importante? É. Como vocês não estão aqui para responder, eu mesmo respondo o que eu pergunto. Vocês vão percebendo e concordando, porque não tem como não concordar com isso. Então aqui eu estou tranquilo, estamos tranquilos. Honrar pai e mãe é algo tão importante que está no fundamento.
Para os senhores se lembrarem, Jesus começou o trabalho dele, que é o que existe de mais puro e perfeito no universo, que é o seu Evangelho, assim como também é o maior tesouro que a humanidade já recebeu na formação de uma família, nas bodas de Caná, na Galileia, ou seja, numa festa de casamento. Não há dúvida nenhuma de que honrar pai e mãe é da metafísica, é eterno, vale neste planeta, vale em qualquer época, vale em qualquer outra habitação do cosmos, porque na casa do pai há muitas mansões, como diz o texto original. Se é da metafísica, é uma lei que tem alguma coisa de eternidade. Parece que Deus quer nos dizer: se você não consegue honrar aqueles que mais cuidaram de você, no momento em que você era completamente frágil e suscetível às vicissitudes do meio, se você não consegue manifestar gratidão àquele que no mínimo lhe deu condição de vir à luz da encarnação, porque o nosso meio de transporte para vir a esse mundo continua sendo o ventre da mãe, se você não reconhece nos pais, os melhores amigos, como o Espiritismo torna a nos ensinar que de fato o são, parece que você não está preparado para ser verdadeiramente digno e útil para a sociedade. Eu digo útil não somente para a sociedade de fora, mas também para o seu universo interior, tendo as mínimas condições de progresso. Como está no fundamento, está no alicerce, e não se pode edificar nada verdadeiramente na evolução, para nós aqui mais diretamente na encarnação, se esse fundamento não estiver solidificado pela gratidão e a honra aos pais. Entretanto, os hebreus não conseguiram entender esse fundamento, porque o que nós recebemos de Deus por Moisés foi honrar pai e mãe. Mas é como se um hebreu se aproximasse de Moisés e perguntasse: mas o que eu ganho com isso? Para que eu vou fazer isso? Qual é o sentido disso? Observe que para eles era tudo baseado em recompensa, fazer isso para merecer aquilo. Então Moisés viu por bem e com muita sabedoria adaptar este mandamento à realidade dos hebreus: honrar pai e mãe para viver bem e muito tempo na terra. Para os hebreus, vida espiritual era alguma coisa que talvez interessasse alguém. Mas como o povo, quanto mais infantil, mais imediatista é, os infantes em Cristo, na linguagem de Paulo de Tarso, havia de se apresentar para eles alguma espécie de recompensa imediata. Viver bem muito tempo na terra era o máximo que se poderia divisar como uma espécie de pseudo-paraíso. Essa uma adaptação possível e necessária de uma das leis do decálogo da lei mosaica. Agora, uma das que Moisés promulgou se porventura houver quaisquer danos, urge que se pague olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, etc, etc, etc. Também vos parece algo bárbaro e superado, mas era muito pior na época de Moisés. A revida, que era comum, a vingança entre os hebreus, era completamente desproporcional. Se porventura alguém infelicitasse, suponhamos, a esposa de uma outra família, eles se viam no direito de infelicitar toda a família do infelicitador. Eles eram acostumados a matar e a morrer assassinados. Moisés percebeu como que o fato da lei de Deus para eles, uma pureza mais profunda. O que ele pôde fazer foi regular a vingança de um para um. Nos parece ultrapassado, sem sombra de dúvida, porque a sociedade não aceita isso mais. É um barbarismo superado, graças a Deus. Mas na época de Moisés foi o melhor que ele pôde fazer. Então foi um mal necessário e um bem relativo. É claro que o Divino Mestre não ia repetir esses mandamentos, principalmente os que tinham sido legislados por Moisés. O próprio Moisés sabia, eles são temporários, são medidas necessárias para regular o comportamento de um povo grosseiro. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que tudo dá claramente a entender, ou direta ou indiretamente, que está sendo preparada a vinda de Jesus. O Antigo Testamento só tem sentido porque ele diz que viria o Messias, ou seja, Messias em hebraico, mesma coisa que Buda em sânscrito, mesma coisa que Cristo em grego, o ungido, o coberto em óleo, o iluminado e o lucificado, aquele que havia sido prometido para libertar o povo. O tipo de libertação que os judeus esperavam era completamente diferente da libertação a qual se referiam os profetas sérios do Antigo Testamento. Mas é fato de que a primeira revelação
era uma espécie de alicerce, uma espécie de fundamento preparatório para que o Divino Mestre viesse. E nós sabemos, através da literatura espírita séria, como por exemplo a obra Maria de Nazaré, que o descenso vibratório de Jesus para vir à luz da encarnação num planeta de provas e expiações, mais ou menos 2000 anos atrás, foi de 1000 anos no plano astral. Mais ou menos aconteceu assim: quando Moisés terminou o seu trabalho, e que foi realizado com grandiosidade, tendo em vista o seu empenho para fazer valer a vontade de Deus naquele povo de então, Jesus disse: então agora comecem a preparar, porque vou eu. É como se Jesus dissesse: fui eu mesmo que enviei os profetas, como é que eu não vou cumprir? Neste sentido está correto dizer que ele veio cumprir. E depois de 300 anos mais ou menos de preparação, começou o descenso vibratório do Divino Mestre. Como é que pode tanta riqueza caber em tanta pobreza? Como é que pode um dos mais sábios anjos do céu ocupar novamente o corpo grosseiro, ou seja, de matéria extremamente densa e congelada, num planeta de recrudescente ignorância, ainda com caráter de destinação de provas e expiações? Observem, é muito sacrifício, amor. Somente espíritos crísticos, ou seja, cristificados, podem se permitir um descenso tal. Que nós poderíamos dizer para comparar? Todos sabem que a maior usina hidrelétrica do mundo, que produz energia por queda d'água e faz funcionar as turbinas, é a usina de Itaipu. A usina de Itaipu está na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai. É isso, né? Brasil, Argentina e Paraguai. E então ela tem um potencial energético grandiosíssimo, que dá conta do Brasil, dá conta do Paraguai, dá conta da Argentina e, enfim, estão valendo lá os acordos comerciais de então. O que nós diríamos se nós ligássemos toda a usina de Itaipu para acender uma lâmpada? A lâmpada seria super acesa e produziria uma grande luminosidade, ou ela explodiria antes mesmo que ensaiasse a primeira luminosidade incandescente? Nós não temos como ligar tanta energia numa lâmpada fraca. É necessário ir dosando e subdividindo nas estações, que são as subestações, a energia apropriada até que ela chegue na estação de alguma cidade, vá para os transformadores, chegue no nosso poste, passe pelo fio elétrico que liga na nossa casa e aí sim ilumine a lâmpada de determinado cômodo da nossa residência. O descenso vibratório de Jesus foi um descenso de 1000 anos, meus irmãos, como nos dizem os espíritos superiores, como por exemplo Francisco Miramês de Olivídeo, para que aquela riqueza espiritual inimaginável de um espírito puríssimo pudesse retransmitir para nós a pura pureza da lei, agora não contaminada pelo meio. Esta é a segunda revelação. O primeiro mandamento, com todos os profetas sérios que sofreram, foram martirizados e perseguidos, davam claramente a entender. Às vezes estava apenas nas entrelinhas, mas ainda assim, claramente eles diziam: tudo isso que revelamos só tem sentido porque Jesus virá. E Jesus veio. E o que fez Jesus? Não resumiu os 10 mandamentos da lei mosaica. Não é necessário resumir, são subdivisões. Não é que havia 10 leis e agora Jesus apresenta 2. Não é nem uma coisa nem outra. A lei de Deus sempre foi uma só. Não é que Jesus veio repetir olho por olho, dente por dente. Jesus veio lançar a metafísica profunda, baseada na mística de Deus, de amar os nossos inimigos. Perguntaram para Jesus de Nazaré: quando é que vem? Onde é que está? Como é que nós identificamos o reino de Deus? O que é que Jesus respondeu? Vocês sabem, né? Olharão e não verão passar, procurarão e não encontrarão, nem através dos continentes, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O mestre deixou claro que a problemática humana tinha que voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, dentro de nós mesmos, na intimidade da nossa consciência, do nosso relacionamento com Deus. E essas 10 leis às quais estavam habituados os fariseus, fanáticos e hipócritas, quase todos eles, e que inclusive perseguiram Jesus até matá-lo, defendiam a unhas e dentes a letra que mata, que eles não compreendiam, em detrimento do espírito da letra que vivifica e liberta. Jesus então deixou claro que os mandamentos da lei de Deus poderiam ser compreendidos no amor incondicional ao Pai. Uma vez, um doutor da lei, um teólogo da sinagoga, perguntou a Jesus qual era o maior mandamento da vida humana. E o mestre respondeu
com a lei do mandamento integral, dizendo que o homem tem que amar a Deus com todas as suas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua mente, e fazer derramar esse amor vertical um amor horizontal, amando a toda e qualquer criatura humana como ele ama a si mesmo. O amor incondicional do Pai, e derrama na horizontalidade da ética, que é o amor a toda e qualquer criatura humana como ele ama a ele mesmo. Nós temos aqui um elemento em comum, que é o amor incondicional, e essa é a lei de Deus. Jesus retransmitiu a lei com a pura pureza do seu espírito inimaginavelmente evoluído, exemplificou a lei com toda a autoridade, porque a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, e ainda mostrou como é que o homem se liberta do seu passado espiritual, todo ele contaminado pelas grosserias de encarnações sucessivas perdidas no tempo. A retransmissão da segunda revelação veio através dos lábios santíssimos de Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, através do qual, ou de quem, falou o Cristo cosmológico, o Cristo eterno, que é o mesmo Cristo interno. E Jesus deixou claro, porque tudo que Jesus disse é a máxima expressão da verdade. Quanta coisa tem para vos dizer, mas não poderia suportar agora. Observem a clareza destas palavras. Quanta coisa ainda tem, ou seja, o Cristo em Jesus ainda tem para nos ensinar, para nos dizer, mas não poderíamos suportar naquela época. Isso me faz lembrar a primeira carta de André Luiz, que está logo no começo da obra do Nosso Lar, que foi o primeiro livro que ele ditou através da psicografia de Chico Xavier. Lá ele torna a lembrar, não queremos perturbar ninguém com a ideia de eternidade, que se fortaleça os laços primeiro. Esse respeito a idoneidade receptiva para a graça de cada pessoa é uma questão de sabedoria didática. Não adianta ele querer forçar alguém a comer comida sólida, na linguagem de Paulo de Tarso, se os infantes em Cristo só suportam comida líquida, leite, na linguagem de Paulo de Tarso, leite, aqui no sotaque dos goianos, do Goiás. Esse leite é a palavra dosada, é a alegoria, é a comparação, em grego, parabole, em português, parábola. Porque não se poderia falar ainda claramente de reencarnação, por exemplo, numa época em que apenas o embrião de todo o desenvolvimento futuro desta ideia estava entre alguns judeus que ainda assim pouco compreendiam do que era a ressurreição. Ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra coisa, completamente diferente. Ressurreição ao pé da letra do latim resurrectere, ressurgir ereto. Jesus ressuscitou no terceiro dia, exatamente isso. Compôs um corpo fluídico, integrava e desintegrava conforme ele queria nas suas aparições. Mas a reencarnação era uma outra questão que somente seria elucidada do ponto de vista público através da terceira revelação. E como é o nosso assunto de hoje, a nova era, nós temos que falar de Espiritismo. Espiritismo, meus irmãos, ao pé da letra, é doutrina dos Espíritos. Aqui eu abro um primeiro parênteses, não para fazer crítica negativa, mas para oferecer um esclarecimento fraterno. Não existe kardecismo. Kardecismo é uma palavra que alguém inventou, e como alguém inventou, sem saber o que ele significa, outras pessoas começaram a repetir. É comum nós encontrarmos no Espiritismo, você é espírita? Curiosamente, eu nunca digo que eu sou. Se me perguntarem, dou na bucha sem dó nem piedade. Mas se você é espírita? Sou espírita. Mas você é de qual linha? Eu falei, quantas linhas tem? Ele falou, tem linha branca, tem mesa branca. Eu falei, olha, os lugares que eu frequento, a mesa não é branca, porque geralmente a madeira não é branca, mas o forro é branco. Mas você é de qual linha? Eu falei, mas quantas linhas tem? Ele falou, tem a própria linha branca. Eu falei, então a minha linha é verde com bolinha. Não existe nenhum tipo de linha, nem variação, nem vertente do que seja espiritismo. Eu quero apenas colocar cada coisa no seu devido lugar, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma pretensão. Espiritismo, lei de causa e efeito, perispírito, são palavras cunhadas por Allan Kardec, justamente para diferenciar algo que era novo, a ciência espírita, do espiritualismo da época extremamente desgastado, porque o povo já estava desistindo de tudo e sofria no existencialismo dos filósofos materialistas, sofrendo o próprio povo, a crise existencial do materialismo predominante de então. Por isso que o espiritismo cresceu tanto, ele veio como um oásis no deserto, para satisfazer as necessidades espirituais de um povo já muito sedento da presença de Deus neles,
sem que eles próprios admitissem e compreendessem. Ao pé da letra, kardecismo seria a doutrina de Allan Kardec, porque ismo é sufixo na língua portuguesa que significa doutrina. Ué, qual é a doutrina de Allan Kardec? Você não tinha nem tempo de ver isso. Allan Kardec não tem doutrina. Allan Kardec mal tem opinião. O que nós conhecemos de Espiritismo é dos Espíritos. Allan Kardec encontrou uma maneira de organizar isso, de entender a vontade deles através da faculdade mediúnica. Então, meus irmãos, Espiritismo é uma coisa só. Se nós podemos confundir uma coisa com a outra, Espiritismo é Allan Kardec, mas a doutrina é dos Espíritos, e ela não veio mais, portanto, personalizada em uma unidade, em uma pessoa. Fecha parênteses. A terceira revelação veio mostrar para os homens o que até então não havia sido permitido revelar de maneira pública. Ficou restrito às sociedades secretas, ocultistas, entre, por exemplo, os druidas na Europa e várias outras espalhadas pelo orbe. Muitos orientais, com a sua sabedoria multimilenar, haviam já interpretado a lei conforme as suas tradições, cada um caminhando para específicas vertentes analíticas, desenvolvendo a sabedoria na sucessão das gerações, como o budismo multimilenar, o hinduísmo e vários outros ismos que o planeta conheceu. O que o Espiritismo tem de novo? O Espiritismo é ciência. As consequências é que são ético-morais. Por que o Espiritismo é ciência e não religião? Porque o Espiritismo mostra como funciona a comunicabilidade entre os planos. E ele mostra através desses mecanismos que são científicos, que os próprios espíritos desencarnados podem vir nos dar mensagens. Se não fosse a faculdade mediúnica, como é que os espíritos desencarnados, a rigor, os espíritos mais esclarecidos da Terra, poderiam nos revelar tudo isso que nós conhecemos agora? Foi através do intercâmbio, foi através da faculdade mediúnica, que é orgânica no corpo físico e, portanto, preparada no projeto de encarnação do médium. Não há médium que não tenha no plano espiritual, no mínimo concordado, com pequenas alterações em certas glândulas e órgãos do seu corpo físico, para que a luz da encarnação possa funcionar intermediando os dois planos. Nós dizemos os dois planos porque nós mergulhamos no sétimo descenso vibratório, e os espíritos permanecem no plano que lhes é próprio, o plano astral, mas é tudo uma coisa só. O que muda é a condição. Por acaso a casa dos pais está em outro plano com relação à escola onde os filhos estão estudando? É o mesmo plano, mas muda a condição. Os pais não podem ir lá atrapalhar o filho enquanto ele estuda, porque isso é responsabilidade da escola e mais diretamente do seu professor. Não é porque está vinculado a certa instituição que perdeu a sua ligação com a fonte. Mas aqui, no sétimo descenso vibratório, que nós chamamos de encarnação, nós encontramos as condições necessárias, não somente para continuar com o nosso aprendizado, como também para recebermos os espíritos desencarnados. A nova era a qual se refere o Evangelho, meus irmãos, é o conjunto de circunstâncias que favorecem agora todos os espíritos encarnados em 2020 a fazer uma reavaliação da própria conduta para se fazerem idôneos para a graça da regeneração. Esse é um processo que já começou porque já raiam no horizonte os primeiros sinais da aurora da nova era. Nós temos que nos colocar compreensivos e receptivos à vontade de Deus. É completamente impossível que nós estejamos no lugar errado, na hora errada. Alguns espíritos vêm nos dizer que nós, na realidade, somos muito corajosos, porque nós sabíamos que tudo o que está para acontecer, como o que já começou e está acontecendo, haveria de nos afetar. E ao invés de permanecermos sossegados, tranquilos e protegidos nas colônias espirituais que nos deram origem, do ponto de vista da encarnação, organizando nossos cometimentos aqui, nós aceitamos a incumbência de vir para cá. Aqui nós estamos, disso tudo aqui nós precisamos, e a rigor por aqui nós passamos. Não precisamos adquirir a consciência de que nós temos que aproveitar a oportunidade. Acho que foi 32 minutos. O que ocorre na terceira revelação, agora, à luz da consciência profunda, é que nós somos cidadãos do universo. Nós estamos atravessando uma experiência multimilenar que começou com a ile, matéria, passando pela bios, vida, passando pela nós, inteligência, ingressando no logos, a razão. Adquirir razão não é pura e simplesmente de desenvolver faculdades analíticas,
é adquirir compreensão transcendente da lei de Deus. O homem tem que, portanto, à luz da consciência profunda que o Espiritismo lhe oferece, superar os ditames do seu ego personal. O seu ego personal é o seu maior entrave, a sua maior dificuldade, o seu peso mais pesado de que ele deseja libertar-se sem saber. Quem serve única e exclusivamente ao seu ego não está preparado para a regeneração. Continuará vinculado a provas e expiações as mais recrudescentes. Terá que lidar com vicissitudes do meio ainda mais hostis, porque na medida em que nós desrespeitamos a oportunidade da divina vaga que nos foi dada na escola planetária, planeta Terra, naturalmente que haveremos de ceder a vaga para mais alguém. Não significa que ficaremos sem escola. Significaria, entretanto, significa que nós precisaríamos de uma escola mais apropriada. Há necessidades, vamos dizer assim, mais complicadas por nós mesmos. Quando nós falamos de uma nova era, o que os senhores pensam? O que vocês acham que vai acontecer? É apenas uma Goiânia mais desenvolvida do ponto de vista social? É apenas um Brasil liberto da corrupção manifesta dos nossos políticos? Vocês por acaso pensam que a nova era é apenas uma Goiânia higienizada, com prédios mais bonitos, com jardins mais organizados e calçadas sem buracos? Meus irmãos, nós teremos uma revolução completa e total na superfície do planeta, sob todos os pontos de vista, inclusive a superfície geológica. Não é nenhuma novidade que o panorama geológico da superfície do planeta tem se modificado de era em era. Isto é um fato científico e uma realidade astrofísica que se aplica a todos os corpos celestes do universo. O nosso planeta então não é nenhuma exceção, não vai acontecer nada de extraordinário com ele. Entretanto, o que nos interessa avaliar? Que ou nós mudamos de atitude espiritual e definitivamente nos libertamos do nosso recrudescente egoísmo, ou nós simplesmente não seremos idôneos para os acontecimentos que nos prepararão para um mundo completamente diferente. O que é um mundo de regeneração? Vou dar alguns indicativos para que os senhores pensem. É um mundo sem corrupção na política. Se houver um erro aqui ou ali, será um fato tão isolado e causará tanta vergonha em ainda aquele que se permitir esse deslize, que rapidamente ele será absorvido, reeducado e reharmonizado. Não haverão mais fronteiras de espécie alguma no planeta, porque o homem não precisará mais, em hipótese alguma, temer o seu vizinho. Não haverão necessidades de portas, no sentido de proteger as casas, nem de muros, no sentido de separar os vizinhos. Não haverá a necessidade de acumular nada, porque haverá a perfeita consciência de que o planeta é generoso e dá em profusão para todos os seus filhos, pedindo apenas que ele não seja agredido e que não se abusem dos seus recursos. Viveremos com muita alegria na consciência de que quanto mais eu sirvo ao meu próximo, mais eu sou feliz por ser útil. E assim vivendo, compreendo que todos aqueles que cuidam de mim apenas exercitam eles próprios a sua atitude de sabedoria e de felicidade. Será um mundo onde o mal será coisa do passado, a obsessão desaparecerá completamente, porque não serão permitidos no planeta obsessores, e não haverão espíritos perturbadores, porque também não haverão espíritos mais perturbáveis. Serão todos harmonizados, ainda que não espíritos puros e perfeitos. Quando nós dizemos espíritos puros, puros nós já somos, o problema é a nossa consciência dessa pureza. Assim é que o mundo de regeneração não pode admitir o mesmo plano arquitetônico, o mesmo mapa geológico, a mesma inclinação do eixo da Terra. Quando nós falamos de uma nova era, nós estamos falando daquele reino ao qual se refere Jesus no Apocalipse de João. Nós vamos lembrar essa passagem do Apocalipse, que a rigor é uma mensagem de muito otimismo para todos nós. A cidade santa de Deus tem suas raízes no céu. Lá está o reino de Deus, no céu. Não é um lugar lá longe, é na consciência dos espíritos que sabem do amor de Deus e servem a Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e com todas as suas forças. Só que o Apocalipse nos diz que este reino faz um movimento de cima para baixo, ou seja, ele desce para a terra e finca as suas raízes aqui,
quando nós poderemos então, em espírito e em verdade, já no horizonte da regeneração, está claro, raiando o sol novo e renovado para todos nós, lembrando as palavras, enfim, do próprio evangelista quando diz: o reino deste mundo se transformou no reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Muita paz a todos os senhores, Deus os abençoe.